Meu irmão perdeu o casamento e me culpou. Agora minha família me odeia. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu ou que estou levando toda a culpa por isso. Meu irmão deveria se casar uma semana atrás, mas ele nunca chegou ao local do casamento a tempo. Eu sei o porquê. E porque eu estava tecnicamente com ele por uma noite, minha família acha que era minha responsabilidade cuidar dele. Bem, na noite antes do casamento dele, meu irmão ligou para todos os amigos dele e falou sobre ter mais um último dia de liberdade antes de se casar. A velha bola e corrente. Parece que ele queria uma última noite como homem solteiro. Mantenha em mente que já tínhamos tido uma despedida de solteiro, então eu não sei o que deu a ele a ideia de fazer outra. Os amigos dele estavam todos a favor, no entanto, então nós todos fomos para um clube de strip de sua escolha. Algo sobre ter que viver com a mesma mulher pelo resto da vida deu-lhe uma certa aversão. Eu lembrei o tempo todo que ele não deveria beber demais porque o dia seguinte era o dia do casamento dele. Ele me disse para deixá-lo em paz e que ele sabia o que estava fazendo. Em algum momento eu parei de dizer a ele e apenas o observei se esbaldar com toda a bebida que estava tomando. Eu não sou muito de beber. Na verdade, tento ficar longe disso o máximo possível. Então eu bebi apenas uma cerveja e chamei a noite de encerrada. No entanto, todos os outros estavam insanamente bêbados. Tive que chamar Ubers para os amigos e dirigir os padrinhos e meu irmão para casa. Voltei para minha própria casa, onde dormi profundamente. No dia seguinte, fui seguir meu dia antes de me preparar para o casamento do meu irmão. Na verdade, não sou um dos seus padrinhos. Eu era apenas um convidado. Por isso, acho injusto que toda a responsabilidade tenha caído sobre mim do nada. Se é para culpar alguém, nosso irmão mais velho deveria ter sido culpado, já que ele é o padrinho e foi encarregado de garantir que o noivo comparecesse ao casamento. Então eu fui para o casamento e meu pai imediatamente começou a me perguntar sobre o paradeiro do meu irmão. Eu disse a ele que não o vi desde a noite anterior, quando deixei em casa depois de horas bebendo. Foi quando me disseram que ninguém da equipe do noivo estava lá e que eles estavam tentando entrar em contato com eles há horas. Uma hora passou e meus pais tentaram atrasar o casamento o máximo possível. Nesse ponto, a noiva descobriu que seu marido não estava em lugar nenhum e imediatamente pensou no pior. Ele ficou com medo e a deixou plantada no casamento. Eu não colocaria isso além do meu irmão com o jeito que ele estava agindo ontem. Ele parecia não querer se casar e eu realmente senti pena dela. O casamento foi atrasado o máximo possível e meu pai foi buscar meu irmão em casa, que ficava a 2 horas de distância. O sol estava se pondo quando soubemos que meu pai o pegou e estava a caminho. Meu irmão conversou com a noiva, que tinha chorado o dia todo. A maquiagem dela estava borrada e o cabelo estava todo bagunçado. Tentei confortá-la dizendo que ele definitivamente não estava pensando em deixá-la e que apenas dormiu demais por causa de uma noite louca. Mas ela não acreditou em nada do que eu disse porque estávamos lá o dia todo. Os convidados comeram a comida. O padre ficou cansado de esperar e a noiva até trocou de vestido de casamento. Não foi um casamento agradável. Meu irmão chegou e, ao invés de abraçar sua noiva chorando, ele me deu um soco. Eu gritei com ele, perguntando que diabos estava errado com ele, e ele começou a me culpar por fazer com que ele perdesse o casamento. Vi meu pai olhando para mim com desapontamento também. Começamos a discutir de um lado para o outro e não foi até a noiva se meter entre nós que a gritaria parou. Eu contei a todos que perguntaram o que aconteceu. Meu irmão saiu para festejar demais. Eu o deixei em casa com todos os seus padrinhos, fui para casa e depois fui para o casamento. Todos acreditaram em mim, mas quando meu pai disse isso ao meu irmão enquanto o repreendia durante a viagem de 2 horas de carro, meu irmão soltou uma história diferente para salvar a própria pele. Aparentemente foi minha ideia sair para festejar e ele não queria ir, mas eu o arrastei. Ele disse que fui eu quem o levou para um clube de strip e disse que ele precisava se soltar antes de se casar com a velha bola e corrente. Então eu o deixei bêbado de propósito porque eu queria que ele perdesse o casamento, já que eu estava com ciúmes do relacionamento dele. Ele disse a todos que fui eu quem quis se casar com a noiva, então fazendo com que ele perdesse seu próprio casamento, eu poderia aparecer e tentar ganhar a atenção dela. Todos acreditaram imediatamente na história triste dele, então todos viraram as costas para mim e me transformaram no vilão. Eu nem tinha amigos para me apoiar porque eles também estavam bêbados. Estou surpreso que eles se lembrem de termos saído. Não ajudou que meu irmão usou detalhes factuais em sua história e apenas os trocou para me fazer parecer o vilão. Um deles até disse que se lembrava de alguém dizendo velha bola e corrente, o que confirmou a história do meu irmão. Eles me perguntaram por que eu não mencionei isso, e eu disse que era porque eu não queria que a noiva se sentisse ainda pior do que já estava. Ao trazer à tona que seu noivo a chamou assim, ninguém acreditou em mim e disse que eu era um mentiroso. Como deixei de fora todos os tipos de detalhes do meu lado da história, meu irmão me expulsou do seu casamento. E mesmo uma semana depois, ainda estou recebendo mensagens dos meus pais me dizendo que eu os envergonhei. Meu irmão se casou, mas como ele está em lua de mel, eu não o contatei. Mas acredite em mim, quando ele voltar, serei eu quem o socará. Nosso professor da escola era um enorme racista, então nós nos rebelamos. Ele teve dificuldade em ligar seu carro até que houve um estrondo alto no carro. Envolveu-se uma tempestade.
Vários alunos riram. Aparentemente, seu escapamento ficou obstruído. Mas a obstrução não durou. Mais uma vez, relatórios da escola diziam que os vândalos seriam punidos. O professor Pesadelo continuou culpando certos alunos e incitando outros. Nesse ponto, o jornal local havia sido informado sobre o professor Pesadelo. E quando o jornal veio para saber mais, a escola disse a eles que eram apenas os alunos pegando no pé de um professor que não gostavam. Isso resultou apenas em um artigo de meia página na semana seguinte, dizendo exatamente isso. Nada sobre o que realmente estava acontecendo. Isso enfureceu ainda mais a população estudantil do que outro pedido para uma reunião às 18 horas. No dia seguinte, o professor Pesadelo chegou ao seu carro apenas para descobrir que seus pneus estavam vazios novamente. Mas isso não foi o fim. Quando ele conectou sua bomba de pneus no acendedor de cigarros de um dos pneus, descobriu que a bomba não ligava. Ele sentou no banco do motorista e começou a gritar que sua bateria devia estar descarregada. Isso foi apenas metade. Quando ele abriu o capô, gritou ainda mais. Aparentemente, todos os cabos e metade dos tubos haviam sido desconectados. Não apenas isso, mas a correia de sincronização de borracha havia sido cortada. Seu escapamento também estava completamente obstruído. Desta vez, a diretoria disse que a escola inteira teria detenção e ninguém iria para casa por 1 hora após a escola todos os dias, a menos que os vândalos se apresentassem. Bem, isso não foi bem aceito. Como tão poucos funcionários poderiam impedir a população estudantil inteira de mais de 500 de sair em massa das entradas? Mesmo fechar os portões não funcionaria, pois eventualmente houve ameaças de incendiar as salas de aula, o que significaria por motivos de saúde e segurança eles seriam forçados a evacuar a escola. Na semana seguinte, algumas pessoas de terno chegaram e uma investigação começou. Primeiro, eles entrevistaram a equipe de cima para baixo. No início, eles estavam sendo informados de que eram apenas os alunos que estavam errados, mas conforme avançavam, o professor começou a contar o que estava acontecendo. Então foi a vez dos alunos serem entrevistados. Bem, eles simplesmente entraram em salas aleatórias e fizeram perguntas para toda a classe. Na semana seguinte, o professor Pesadelo nunca mais retornou. Eles não conseguiram um substituto a tempo, então pelo resto do ano houve um professor substituto de matemática.